Você já ouviu falar na teoria que permite ao juiz barrar um processo logo de cara, sem nem ouvir o outro lado? Pois é, essa é a teoria da asserção, e ela está cada vez mais presente nos concursos públicos, como no da FGV para o TJGO em 2025. Neste vídeo, a gente vai direto ao ponto. Você vai entender o que é essa teoria, como ela se diferencia das outras, por que ela é tão cobrada nas provas e, o mais importante, como não errar mais esse tipo de questão. Então se ajeita aí, porque essa explicação vai te poupar horas de leitura e te deixar um passo à frente da concorrência. Vamos nessa? Imagina a seguinte situação. Alguém entra com um processo dizendo que tem direito a algo. Mas antes mesmo de analisar se essa pessoa tem razão ou não, o juiz olha para a petição inicial e pensa: espera aí, essa pessoa nem tem legitimidade para pedir isso. É aí que entra a teoria da asserção. Ela defende que as condições da ação, como legitimidade e interesse de agir, devem ser analisadas com base apenas nas alegações feitas na petição inicial, ou seja, no que o autor diz. O juiz não precisa investigar fundo, ouvir o réu ou fazer produção de provas. Basta olhar o que foi afirmado e decidir se o processo pode continuar ou não. Se faltar alguma dessas condições já de cara, o processo é extinto sem julgamento do mérito, com base no artigo 485, inciso 6º, do CPC. E por que isso é importante? Porque, segundo essa teoria, o juiz faz um exame preliminar, sumário, e se percebe logo na largada que o autor não tem os requisitos mínimos para entrar com a ação, ele nem deixa o jogo começar. Isso evita gastar tempo e dinheiro com algo que já nasce sem chance. Mas olha só, se o juiz precisar de provas ou de mais análise para saber se a parte tem ou não legitimidade, aí ele não pode extinguir o processo por carência de ação. Nesse caso, ele tem que julgar o mérito normalmente. Ou seja, a linha que separa uma decisão sem mérito de uma sentença definitiva é bem fina e está no grau de cognição necessário para decidir. Agora, anota esse detalhe. Como o juiz analisa essas condições só em status assertionis, ou seja, com base nas afirmações do autor, a teoria da asserção não confunde direito alegado com o direito comprovado. Isso significa que o autor pode até estar errado no fim das contas, mas se ele diz na petição que tem legitimidade e interesse, o processo segue. Só será extinto sem julgamento do mérito se, com base nessas afirmações iniciais, já se notar a falta de alguma condição. Esse detalhe é o que despenca nas provas, e muita gente confunde com outras teorias, como a teoria da substanciação ou até a eclética, que mistura elementos da asserção com a análise mais aprofundada. E tem mais. A teoria da asserção não é só doutrinária, ela já foi adotada pelo STJ em vários julgados. Um deles, inclusive, caiu exatamente na prova da FGV, o AGINT, no ARESP, IN 302.429 RJ. A ministra Nancy Andrighi foi clara ao dizer que a legitimidade ativa deve ser analisada com base no que o autor afirma na petição inicial, sem misturar isso com o mérito da causa. Ou seja, o que importa não é se ele tem razão, mas sim se ele diz ter os requisitos mínimos para entrar com aquela ação. Esse tipo de entendimento virou padrão, tanto em processos cíveis quanto até mesmo nos penais. E se o juiz tiver que esperar a resposta do réu ou produção de provas para concluir sobre a legitimidade ou interesse de agir, aí a coisa muda. A decisão vai ser de mérito, com julgamento definitivo, gerando coisa julgada material. Então vamos recapitular o ponto central para fixar. Teoria da asserção. Na análise das condições da ação, com base só nas alegações da petição inicial. Se faltar algo, processo extinto sem julgamento de mérito. Se for preciso investigar mais, aí vira mérito e o processo continua até o fim. Esse entendimento tem consequências práticas muito importantes. A partir da citação do réu, essas condições perdem o status de matéria de ordem pública, ou seja, passam a estar sujeitas à preclusão, ou seja, se ninguém apontar a falha na hora certa, o processo segue. Isso muda tudo.
principalmente na hora da prova, porque te ajuda a identificar quando uma questão quer saber sobre a admissibilidade da ação ou sobre o conteúdo do direito em si. Fica ligado, se você chegou até aqui, é porque está realmente comprometido com sua aprovação. E eu quero te ajudar ainda mais. Então, se esse conteúdo clareou a teoria da asserção para você, já deixa o like para fortalecer, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos e comenta aqui embaixo. Agora eu sei o que é a teoria da asserção. Seu comentário me ajuda a entender que esse conteúdo está fazendo a diferença nos seus estudos. E se quiser mais vídeos sobre temas cobrados em concursos de tribunais, escreve aqui qual assunto você quer ver por aqui. Até o próximo vídeo.